Bendiciones, hermanos. Empecemos a lição 6, na página 70. Vamos começar falando a parte 2 de la lição, que já foi hablado um pouco em la lição 5, que é sobre a conservação e tradução de la Bíblia. Hoje vamos entender como funciona este processo de tradução, de versão, de métodos de la tradução de la Bíblia. La versión, hay muchas versiones de la Biblia. Tenemos versiones semitas, versiones griegas, versiones siríacas y versiones latinas. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. La traducción de la Biblia, veremos también, tiene un texto que fala sobre las orientales y las occidentales. Y también vamos a ver en esta lección de hoy. La traducción de la Biblia era necesária para que se cumpriera la palabra del Señor que dijo en Marcos 16:15. Ide por todo el mundo, predicar mi evangelho a toda criatura. E para que toda criatura conhecesse ao Senhor, era necessário que se predicara em seu idioma, em sua língua. Se não hubiera a tradução em espanhol, em português, em inglês, muitos de nós não teríamos acesso a estas informações a respeito de Jesus. E é o que passa em el dia de hoje. Temos uma média de 3.400 línguas ou parte. A Bíblia inteira foi traduzida para 736 línguas. A Bíblia, o Novo e o Viejo Testamento. Partes do Novo Testamento e de los Salmos, temos mais ou menos 1.264 idiomas. E solamente no Novo Testamento temos 1.658 línguas traduzidas da Bíblia. Então, que dá mais ou menos aí, temos 3.400, pero este número se vai cambiando todos os dias. Porque um dia empieza um projeto novo, outro dia termina outro. Então, temos muitas línguas e muitos dialectos em el mundo. E a necessidade de que traduzca a palavra de Deus a todos estes idiomas é necessária para que todos conozcam a palavra del Senhor. Amém? La página 71, eu quero fazer uma observação com os hermanos, porque quizás eu empiece a falar e se queda sem saber onde estou. La parte versões semíticas, vamos a ler hasta solamente esta parte, onde empieza a tradução de la Bíblia. Vamos saltar e vamos pegar o penúltimo parágrafo abaixo. Hubo um erro de impressão aí. E à medida que vou passando, vou explicando onde estamos. Amém? Vamos começar primeiramente com as versões. A versão semítica é a versão de Samaria. Samaria são os descendentes de Sem. Esta versão são duas versões, o Pentateuco samaritano e el Targos, são duas versões dessas versões semíticas. O Pentateuco samaritano não se trata exatamente de uma versão. É um texto em hebreu que foi escrita com os antigos caracteres de Samaria. O que passou em Samaria? Samaria era um lugar onde hubo em 1 de Reis, capítulo 12, vemos aí uma divisão de reinado. Hubo a separação entre Israel e Judá. Então, duas tribos, Judá e Benjamim, se foi com Roboam. E 10 tribos foram com Jeroboam. Assim, começou a divisão depois da morte de Salomão. Com isto, em Samaria quedou
10 tribos. Essas 10 tribos quedaram aí. E hubo quando, aqui tem 2 de Reis 17, nos informa que Oséias, que era o rei da época, queria fazer algo escondido do rei de Assíria, que todos os reis tinham que dar tributos a este rei. Então, Oséias, que era o rei do momento, dijo, não, eu não vou dar. E o rei de Assíria se enterou do assunto. E aí empieza a invasão síria em Samaria, onde essas escrituras se mesclaram. ¿Por quê? Porque a palavra diz que o rei Sargón entrou em Samaria, mandou para Samaria povos babilônicos, pueblos celtas e muitos outros pueblos, e com isso houve uma mescla de idiomas, de dialectos, e foi mesclando o babilônico com o judío. Então, é como se fosse uma mistura distinta de vários idiomas, como se formasse um idioma. Então, este é o Pentateuco samaritano. É como se fosse uma versão do Pentateuco de Moisés, escrito por los de Samaria. Existem muitas cópias de ella. É uma Bíblia da secta samaritana. Esta secta começou com a expulsão de Manassés. Quando Neemias tomou a cidade de Jerusalém outra vez, que houve uma reforma, estamos abaixo, irmãos, né? Segundo parágrafo. Quando Neemias chega e empieza a ser a reforma, há uma expulsão de homens e mulheres que não eram judios. Isso vemos em el livro de Neemias. El capítulo 13 nos diz: não aparece o nome de Manassés aí em la Bíblia, pero los estudiosos buscando informações paralelas também, porque há muitos escritos antigos que nos dá esta informação. Neemias expulsou esses homens e essas mulheres que não eram judios de Jerusalém. E aí foi quando saiu Manassés, que possivelmente era um grande líder da época que formava toda esta seita. E também temos aí quando empieza a adorarem el monte Gerizim. Que passa com a mulher samaritana? Em Juan 4, capítulo 4, versículo 20, ela disse a Jesus: nosotros adoramos em este monte e vosotros adorais em outro monte. Disse que há que adorar em Jerusalém e nós adoramos em el monte Gerizim. Então, houve essa divisão por essa secta samaritana. Todo este processo se passou por uma rebelião anteriormente passada por causa de los problemas que Salomão ha traído para seus filhos e toda uma geração. Los manuscritos existentes, não vou volver um pouco que isso é importante. Esto marcou o começo da separação contínua por los judíos. Não se comunicavam com os samaritanos. Que dijo Jesus a la mulher samaritana? Não, você, sendo judío, está falando comigo, que sou samaritana? E aí a pergunta para Jesus: não nos tratamos entre nós outros? Entre nós outros não há trato, não há conversação. ¿Por quê? Porque os samaritanos não falavam mais com os judíos, devido a esses grandes problemas históricos e geográficos que passou no decorrer do tempo. E em 1616, Pietro de Abbaye levou à Europa o primeiro exemplar do Pentateuco samaritano. Os manuscritos existentes estão escritos em dialeto samaritano, como falamos, a diferença do idioma.
Na Plusa, antigua Siquém, os samaritanos exibem em sua sinagoga manuscritos antigos do Pentateuco samaritano e eles afirmam que este Pentateuco foi reescrito, foi realizado por um bisneto de Moisés, em el ano 13 depois da conquista de Canaã por Josué, lo que sabemos que é mera conjuntura, porque não há base histórica nem bíblica que houve este manuscrito. Então, eles creem assim, pero não temos dados que confirmem que de verdade um bisneto de Moisés ha escrito este Pentateuco. Pero hasta hoje tem aí uma cópia que dizem ser esta cópia verdadeira de este Pentateuco samaritano. Temos também os Targos. Os Targos também são uma versão semita. Estamos em la página 72. Los Targos são paragrafases ou explicações do Antigo Testamento em arameu. Os Targos foram escritos em arameu. A palavra significa interpretação. Quando os judeus regressaram do exílio, se havia perdido o uso do hebreu, como hablamos agora. Não tinha mais o costume de falar hebreu. Tinha que haver uma nova cultura, uma nova enseñança para que o hebreu volvesse a ser hablado entre os povos. Em esse tempo, a leitura pública de las escrituras iba seguida de explicações. Em Neemias 8, dice que Esdras empieza a leer los escritos. E a palavra diz que Neemias leía em voz alta, de maneira clara, para que todos pudieran entender lo que estava sendo leído. ¿Por quê? Porque muitos já nem ao menos conheciam as leis, os mandamentos, não sabiam de mais nada que eram sua cultura, por tanta mescla que passaram no decorrer desses anos de exílio. Los Targos eram princípios resumidos e sencillos para que os judeus pudessem entender o que estava sucedendo depois desse desgaste de tempo fora de aí. Los Targos, eles foram unidos e foram hechos novas escrituras. Separaram da lei, realizado por Onkelos, amigo de Gamaliel, do ciclo 2 depois de Cristo. Gamaliel, temos uma referência bíblica sobre Gamaliel, que a palavra diz em Hechos, que Gamaliel era um homem, um fariseu, doctor de la lei. Nós temos o nome de Gamaliel em la Bíblia. E temos os profetas e os livros históricos que foram escritos por John Ben Uziel, que afirma haver sido discípulo de Hilel, da época posterior. Hilel, nós não temos fragmentos bíblicos para comprovar a veracidade do fato. Porém, temos escritos antigos que nos ensinam e nos demonstra a vivência de Hilel e a importância de Hilel em escrever e reescrever novamente as leis e os mandamentos. E aí temos a parte de los semitas. E aí uma palavra que se escuta muito, que se chama Talmud. O Talmud não é o Targum, é distinto. O Talmud é como se fosse uma interpretação da lei que se passava de padre a hijos, que se leía, se le interpretavam e ensinavam a los hijos
como se portar, como caminhar, como guardar o sábado, como preparar todas as fiestas, todo o que tinha que fazer de uma maneira ordeira, com as tradições que estavam escritas em la Torá. E o Talmud, temos 2 Talmud, que foram, foi escrito, o Talmud de Jerusalém, esse foi escrito 400 anos depois de Cristo, e o Talmud babilônico, que foi escrito entre 500 e 600 depois de Cristo. E hasta hoje, há versões distintas, escritos distintos do Talmud por aí. Então, os judíos seguem a Torá e seguem o Talmud. O Talmud seria como se fosse um código civil, alguma coisa assim, para serem guiados, para caminhar e aprender suas tradições e seus ritos, para que todas as festas pudessem ter o mesmo modelo em todos os tempos. Passa anos e sale anos, tem que ser de la mesma maneira. Agora seguimos em la 72. La Septuaginta, comumente indicada como los 70, está em números romanos. Su nome significa 70. Aristeia, escritor de la corte de Ptolomeu, que reinou entre 285 e 246 a.C. Aristeia hizo uma carta. Escreveu para Filocrates em el ano 100 a.C. e disse a ele que Ptolomeu queria fazer uma escritura, uma tradução de las leyes de los judíos para sua língua, porque a história conta que Ptolomeu tinha uma grande biblioteca e ele tinha a curiosidade de saber sobre a lei de los judíos. Então, ele pede a Aristeia que escreva uma carta dando a Demétrio a entender que ele necessitava desta tradução. Então, Aristeia manda o sacerdote judío Eleazar buscar pessoas, doutores, versados em leis, que pudiera explicar, que pudiera traduzir a lei de los judíos para Ptolomeu. E assim, Eleazar, basado com tudo isso, busca 72 eruditos. Esses 72 eruditos eram 6 de cada tribo. E os enviou a Alexandria para que pudiera fazer a tradução. E é de aí que vem o nome 72, porque foi concluído também em 72 dias. Esta tradução para como se fosse um regalo para Ptolomeu. Ela é conhecida como a Septuaginta. Página 73. Estou passando, vou explicar para os irmãos que chegaram depois que houve erro em el livro. Então, estou saltando a parte de tradução para que entendamos corretamente a ordem de lo que está em el livro, que está um pouco saltado. Amém? Na página 73, temos a sequência de la Septuaginta. Flávio Josefo, aí tem solamente Josefo. Flávio Josefo foi um escritor que nasceu 37 a 38 depois de Cristo. Era um comandante militar, um historiador, e depois se tornou um escritor e tem muitas obras, muitos livros. Há uns 3 livros que posso dizer para os irmãos buscarem para ler, que é muito interessante, que é A Guerra de los Judíos, de Flávio Josefo. Tem também A Antiguidade de los Judíos, que é esta parte de la Septuaginta,
onde estamos falando, está basada aí. Temos a Guerra de Apion e temos a autobiografia de Flávio Josefo, que se queréis ler para melhorar um pouco o conhecimento. Então, Flávio Josefo relata esta história que nós acabamos de ler a respeito de Ptolomeu, desta vontade que Ptolomeu tinha de ter a lei de los judíos em sua biblioteca. Este detalhe de la tradução diz que foi hecha toda ela em las Ilhas de Faros. Toda essa tradução foi hecha aí, situada em el puerto de la ciudad. Não sabemos em que parte é verdade, que parte não é verdade. Porque lo único que nós decimos que é verdade é a Bíblia. Lo que passa de aqui para nós há que investigar. Pero são histórias, leemos em vários livros e não sabemos. Há muita gente que questiona Flávio Josefo, outros aceitam de boa vontade, que é um historiador que escreveu muitas coisas algum tempo depois de los apóstolos e que esteve aí durante muito tempo escrevendo os acontecimentos e passando de geração a geração. Em qualquer caso, a Bíblia teve mais ampla difusão entre as nações, especialmente aqueles onde encontravam os judíos de la dispersão. Judíos de la dispersão, quais são eles? Hablamos agora. Os judíos de la dispersão são as 10 tribos que foram com Jeroboão, que estavam dispersas, que foram com o rei de Assíria, e os babilônios tomaram conta. Então, quando falamos de judíos de la dispersão, são estes judíos que foram invadidos pelo rei de Assíria e os babilônicos. Os magos do Oriente, quando visitaram a Jesus, possivelmente tiveram acesso a esta Septuaginta. Ou seja, era a informação que eles seguramente han tenido, porque vieram de aí, desta parte de onde estava Ptolomeu. Então, às vezes questionamos como esses reis do Oriente han venido por Jesus. Já tinham alguma coisa? Já tinham. Já sabiam que havia uma história. E eles conheceram essa história através, possivelmente, de la Septuaginta. Não cabe dúvida de que a Bíblia era conhecida no Oriente, que acabamos de dizer, foi utilizada entre povos e nações para explicar o futuro advento, que é a venida de Cristo através de uma virgem. Ou seja, os reis magos tiveram esta informação a respeito destas traduções. Volvemos agora à página 71. Agora vamos falar de las traduções. Hablamos de las versiones e agora vamos falar de las traduções. Las traduções é passar de um idioma a outro. Las versiones é a forma final com que vamos receber esta tradução. E o método é a maneira como esta tradução foi hecha. Vamos falar de la tradução. Las traduções em castelhano há várias versões do texto bíblico, desde a clássica às mais modernas, consideradas mais ligeiras para a leitura. Com tantas traduções de Bíblias disponíveis, qual devemos elegir e qual é a diferença entre elas? Para responder esta pergunta, devemos fijar-nos em 2 fatores importantes: as fuentes utilizadas por los tradutores e o método empleado ao tratar del texto bíblico. Quando escuchamos uma informação, o primeiro que temos que mirar em los dias de hoje, sempre hacemos isto. Mira algo em internet, lo primeiro que tu pensas, não, vou à página tal, porque esta página tem credibilidade e sei que aí a notícia será correta ou não.
Creio que todos, quando veem uma notícia por aí de internet, têm sempre esse pensamento. Vou verificar se é seguro ou não esta informação. E isso é o que devemos fazer também com a Bíblia que vamos adquirir. Se vamos adquirir uma Bíblia, lo primeiro, quando cheguei aqui à Espanha, lo primeiro que isso foi procurar saber qual era a versão que se usava entre os cristianos, qual era a versão mais usada e por quê e por qual. Então, isto é muito importante, sempre saber qual é a versão que vamos usar da palavra do Senhor. La fuente. Los textos autógrafos são textos escritos por los profetas e por los apóstolos. Pero esto ya no existe más, porque son muy antiguos. Estes textos fueron pasando mano a mano, passando a sinagoga por sinagoga, e isso se vai perdendo com o tempo. Então, não temos mais nenhum que seja de verdade original, que diga, não, o profeta Isaías ha escrito. Não, isso não há mais. Também, por el desgaste del papiro, por el desgaste de toda uma conjuntura de coisas que se vai perdendo com o tempo. Os textos autógrafos, nós temos duas partes, o texto crítico e o texto maioritário. O texto maioritário é do siglo 3 e 4. Ele é o mais utilizado e mais fiável. Por quê? Porque ele era um texto que foi retirado da escola de Antioquia. A escola de Antioquia era conhecida por ser rigorosa. Ela tinha muito rigor em tudo o que ia a ser, escrever, dizer. Nada que saía da escola de Antioquia tinha qualquer tipo de erro. Então, este método é o método que tem mais credibilidade, que os autores da Bíblia, que os escritores usavam com mais frequência. Por quê? Porque tinha uma fonte confiável. Venia da escola de Antioquia, era confiável. E temos o texto crítico, que é o texto mais antigo. Pero, por ser mais antigo, não convierte em la melhor opção. Porque quando tu corres um papel e vai passando de mano em mano, um corre e outro corre, então se vai desgastando o material em si. E com esse desgaste se perde palavras, se borra uma palavra, aí uno se mescla e põe outra coisa. Então, esse desgaste do tempo e do material, isso com que o texto crítico não se tornasse tão fiável. Como a escola de Antioquia teve acesso a tudo isto, e depois isso outras cópias, as cópias de Antioquia, da escola de Antioquia, eram mais fiáveis, todos creiam e usavam estas traduções. Temos os métodos aplicados e empleados. Vamos para a página 72. Depois de Septuaginta, tem uma palavra dizendo utilizados. Existe a tradução, página 72, utilizados. Encontraram? Existe a tradução de equivalência formal e a tradução de equivalência dinâmica. A tradução por equivalência formal, a palavra já disse todo, é formal. Aí tinha que, se a palavra era um verbo, se ponia um verbo.
Se a palavra era um substantivo, se ponia um substantivo. Não tinha câmbio. Vou melhorar. Quizás leíamos alguma coisa e decimos, vou melhorar este texto, que este texto não está bem. Então, iba aí, cambiava uma palavra. E às vezes, uma palavra que se cambia em el texto te traz uma diferença. Uma coma que te pones fuera ou que não pones te traz uma diferença em el texto. Então, o texto de equivalência formal era de verdade o que estava escrito. E o idioma hebreu e grego tinha muitas variações, então teria que traduzir de la maneira adequada. Esta é a tradução formal. A tradução de equivalência dinâmica tem em conta o contexto, o significado da palavra dentro dele. Ou seja, eu leio e interpreto. O que quer dizer isto? Vou e pongo aí. Esta é a tradução dinâmica, que traz uma conjuntura muito grande de errores, porque cada um lê e interpreta de uma maneira, e isso faz com que o texto cambie completamente. Los tradutores não les importa muito se em el original aparece um verbo ou um substantivo. Se traduzirá de forma que aponte mais dinamismo ao texto. Os defensores da tradução dinâmica afirmam que está proporciona ao leitor uma compreensão imediata de lo que está leyendo, sem mais reflexão. Ou seja, lo que importa aqui é que o leitor compreenda lo que eu quero passar. É como dar minha opinião dentro de um texto. E eu não tenho que dar minha opinião dentro de um texto que eu estou traduzindo. E eu tenho que traduzir como está de verdade. E não como eu entendo neste momento que deveria estar. Sem fazer cambios na tradução. Esta é a tradução de equivalência dinâmica. Estas mesmas pessoas despreciam as traduções formais, alegando que podem dar lugar a um texto pouco claro por alguns leitores. Sin embargo, hemos visto que as traduções bíblicas por equivalência formal han sido muito bem realizadas e han hecho frutificar o mensagem do Evangelho em el coração de los leitores. Por isso, preferimos as Bíblias que utilizam o texto maioritário e a tradução de equivalência formal. Não há nenhum problema se para compreender a leitura temos que recorrer a dicionário e reflexionar um pouco mais. Há muitas palavras na Bíblia que são difíceis de entendimento. A verdade é esta. Sempre se nota quando uma pessoa, um cristiano, sempre os jovens, leem ou não a Bíblia. Porque mientras vai hablando com eles hablam alguma palavra que não é de uso comum. Usamos palavras que não é comum uma pessoa que não é cristiana usar. Sempre vamos a ter uma palavra mais culta. Nossa fala, nossa habla queda mais distinta. E eu não vou dizer uma coisa informal, eu sempre estou mais formal. Não, hablas. Mis hijos dizem que seus amigos dizem que eu hablo diferente. Tem umas palavras que não entendo, porque eu aprendi a falar espanhol leyendo a Bíblia. Então, se você aprende de maneira a palavra, à medida que te vas hablando e leyendo, las palavras que vai quedando em sua mente são as palavras de onde lees. Se és uma costureira, hace las cosas em casa com a roupa, então sempre te metes palavras de este vocabulário. Se trabalhas com cocina, você sempre vai dizer, se alguém disse oído, o outro disse cocina. Se uno disse, então sempre vai dizer palavras do vocabulário que você está acostumado. Então, este é um fator distinto na vida de los cristianos,
porque hasta mesmo a maneira que nós hablamos difere de los demais, porque hablamos um idioma mais formal devido à literatura que consumimos a diário. Página, tradução, se acabou. Vamos aos exercícios. Trajo à Europa o primeiro exemplar do Pentateuco samaritano tras comprá-lo em Damasco. Pietro de Yavalle. Pietro. Los principales targos son la ley, los profetas, los libros históricos. Todas as alternativas são corretas. Todas são corretas. Comumente conocida como 70, esta versão griega recibió su nombre del latín Septuaginta. Septuaginta que viene de 70. Según la tradición, la Septuaginta fue traduzida en la isla de Faros. Não, aqui diz conhecida como 70. Essa versão grega recebeu o nome. A versão grega é Septuaginta, mas recebeu o nome de latim. Sim, pero la Vulgata viene mais adelante. A versão em latim é Vulgata. E Septuaginta é conhecida como 70. E em latim, essa versão em grego recebeu o nome em latim de Septuaginta por causa de los 70. La outra hablamos, la isla de Faros. Faros. Sí, sí. Es porque en el texto aparece con PH, pero es Faros, igual. Parte 2 de la traducción. La Septuaginta fue la primera traducción completa del Antiguo Testamento a partir del original hebreu. Foi também essa tradução la que categorizou e dividiu os livros por tema, tal como temos hoje: lei, história, poesia e profecia. Não existe um solo exemplar original de la versão de los 70, solo cópias. La mais antiga de las quales data del año 325 después de Cristo. El manuscrito Vaticano, estudiado en el texto 3, que nosotros vimos en la clase pasada. Estava en el texto 3 de la lección 5. La carta de Aristea es considerada espúria. Hablamos hace pouco. ¿Por quê? Porque ellos não creem que esta Septuaginta foi escrita em 72 dias. Eles creem que ela foi escrita pouco a pouco, hasta chegar nesta tradução completa. Creiam que esta carta nunca existiu. E o Pentateuco foi traduzido em el ano de 250 a.C. Em qualquer caso, se trata de uma tradução mais antiga da Bíblia hebreia. Outros manuscritos importantes da Septuaginta são os já estudiados Códices Vaticanos, Sinaítico e Alejandrino. A Septuaginta se sigue utilizando hoje em dia em la igreja griega. Sua primeira aparição impressa é a constante Complutensiana Poliglota, publicada em Alcalá, província de Madrid, em 1514 e 1517 e distribuída em 1522 por el cardeal Ximenes de Cisneros. Temos algumas versões a mais. A versão Áquila era natural de Sinop, uma cidade del Ponto, hoje Turquia. Sua tradução é puramente literal e solo contenía o Antigo Testamento. Foi realizada em 138 depois de Cristo, durante o reinado de Adriano. Hoje só existem pequenos fragmentos dela mesma.
versión de Teodosión, fue contemporáneo de Justino Mártir. Justino foi o primeiro pensador cristiano que mesclou a fé com a filosofia griega. Quem lo conocí, menciona em seus escritos, era natural de Éfeso. Sua versão se realizou em 160 depois de Cristo, em tempos do imperador Cómodo. Se tratava mais bem de uma revisão de la Septuaginta, que só contenia o Antigo Testamento. Teodosião era ebionita. Os ebionitas negavam a divindade de Jesus. La divindade de Jesus. Jesus para eles não era Deus. É como os muçulmanos creem que Jesus é apenas um profeta enviado por Deus, pero não é Deus. A versão Simatius, realizada em 218 depois de Cristo, solo do Antigo Testamento, já que Sinaco era também ebionita. Existem também pequenos fragmentos e foi escrita em grego. La Hexapla de Orígenes não é realmente uma versão, senão um compêndio. Isto é um resumen. Esta parte, ele hizo um resumen. Orígenes era de Alejandria e era um maestro cristiano. Ele escreveu comentários sobre quase toda a Bíblia. Era um grande homem, conhecia muito da palavra. Devido a falhos da tradução da Septuaginta, Orígenes, um grande erudito da igreja primitiva, compôs sua Cesareia de Hexapla, ou versão de 6 colunas, em el año 228 depois de Cristo. As 6 colunas estão dispostas de la derecha à esquerda. Ou seja, nós leemos a Bíblia de la esquerda para a derecha. E ele hizo de la esquerda para a derecha. E foi de la seguinte forma: o texto hebreu, o texto grego traduzido del hebreu, a versão Áquila, a versão de Sinaco, a Septuaginta e a versão de Teodosión. Jerônimo consultou esta obra. Jerônimo consultou essa obra no século 4. Também la cita Eusébio, que copiou o texto de los 70, assim como as correções e adições de outros tradutores que Orígenes havia incluído. Se crê que a famosa Hexapla se perdeu com o saqueo saraceno de Cesareia em 653 depois de Cristo. Se esta obra hubiera llegado hasta nosotros, hoy tendríamos 3 traducciones griegas para comparar con la de los 70. Solo conocemos citas de la misma. El texto de los 70 de Hexapla fue publicado en 1714 por Montfaucon Eusébio, obispo de Cesareia, 263 a 340, lo ha copiado. Estas são as versões de lá a respeito, que diz respeito a la Septuaginta, de Áquila, Teodosión, Simatius e Orígenes. Agora vamos a la versões siríacas, página 75. Las versiones siríacas vienen ahora con el Nuevo Testamento, que son bien más adelante de los 70. Después de la fundación de la iglesia, había iglesias dispersas en las regiones remotas de Asia Menor, Síria, Roma, Antioquia, debido ao selo de los cristianos en la época, inflamados por el Espírito Santo. Recorreram los caminhos contando a história de Jesus. Creio que quando houve a dispersão, que os discípulos, cada um saiu para um sítio, saíram predicando o evangelho a todos. Como a mulher samaritana escutou de Jesus e lo que hizo, correu
y fue contar a todos lo que había pasado con ella. Entonces, las palabras de los apóstoles a respecto de Jesús percorrió muchos sitios y ahí tenemos las versiones siríacas. Empezamos con las versiones siríacas. La versión de Pesito o de Pesita, también encontramos la palabra Pesita. Significa sencillo. Foi escrito diretamente del hebreu por la igreja siríaca de Edessa. Esta versão é uma versão mais simples. Ela tem uma linguagem mais fluida e mais adaptada ao povo siríaco. Era uma maneira de trazer o evangelho para este pueblo de uma maneira mais que eles pudessem entender melhor lo que estava leyendo. Se realizou entre os anos de 150 e 200 depois de Cristo. Deu lugar a outras versões, como a árabe, a pérsia, a armênia. Esta versão serviu a las igrejas do Oriente. A versão filoxeniana, traduzida por Filoxeno, em el ano 508, foi uma tradução mais formal. Era uma tradução mais fiel ao grego e incluía o livro de Apocalipse, porque esta versão de Peita não continha Apocalipse. E esta outra versão aposta Apocalipse e a história diz que há outros livros que não estavam incluídos nesta versão de Pesito. Então, ha puesto a versão de filoxeniana estas versões e foram escritos de maneira formal e em grego. Versões latinas. Em latim, a língua hablada por los romanos era sumamente importante, sobretudo tendo em conta que o último império mundial foi o Império Romano. Em latim, se introdujo à medida que o império levava a cabo suas conquistas. Juan, em el Evangelho, disse que o título colocado em la cruz de Jesus, Jesus Nazareno, Rei de los Judíos, também estava escrito em latim. Juan 19, 19 e 20 disse que estava escrito em hebreu, grego e latim. A frase, Jesus Nazareno, Rei de los Judíos. Las versiones latinas. Versión latina antigua es la primera. También se denomina versión norteafricana, posiblemente elaborada en Cartago, hoy Túnez, la región de Túnez. Cubre ambos los testamentos y sirvió a las iglesias del Ocidente. Su Antigo Testamento não se produjo a partir del texto hebreu, sino del texto griego e de la Septuaginta. Foi basada em la Septuaginta, esta versão latina antiga. Se terminou em 170 depois de Cristo e era bem conhecido por Tertuliano. Tertuliano foi o homem que nos dio a palavra Trinidad, Padre, Hijo e Espírito Santo. La Trinidad, esta palavra não se encontra em la Bíblia. Pero para explicar que era um Deus trino, Padre, Hijo e Espírito, Tertuliano criou esta palavra e esta maneira de explicar quem era Deus. Então, ele dijo, é um Deus trino, Padre, porque são três. Então, criou aí a enseñança de la Trinidad, a partir de Tertuliano, que morreu em 220, e Agostinho também foi um grande erudito conhecido da palavra. Tuvo várias revisões, se conservam uns 40 manuscritos. Ou seja, há muitos escritos aún de la versão
latina antigua. Incluso encontramos para ler a Bíblia em versão latina antigua. La itálica, também chamada de Vetus Itala em latim, é mais propriamente uma revisão da antiga versão latina. Se preparou em Itália em la segunda mitad del siglo e embarca os dois testamentos. Revisão de Jerônimo. Se trata de uma revisão da antiga versão latina realizada por Jerônimo em 382 e 387 depois de Cristo, encargado de ella por Damasco, obispo de Roma. Em esta obra, Jerônimo utilizou a Exapla de Orígene. Foi nesta quando a Septuaginta começou a cair em desuso. Ele não se basou em fazer suas traduções através da Septuaginta. Ele se basou em la Exapla de Orígene, porque para ele, quizá, viu mais credibilidade ou mais riqueza de informação. La Vulgata se trata de uma nova versão da Bíblia, escrita por Jerônimo. Jerônimo começou aí com a revisão e chegou hasta la Vulgata. Em 387 e 405 depois de Cristo. O Antigo Testamento se traduziu diretamente do hebreu e o Novo Testamento se revisou tendo em conta as diversas revisões latinas existentes. Em matéria bíblica, Jerônimo foi o homem mais sábio de seu tempo. Também estava dotado de piedade e valor moral. Para levar a cabo esse trabalho, se instalou em um monastério de Belém, basando-se em la Exapla de Orígene. Jerônimo tinha 60 anos quando começou a tarefa, e em Belém havia revisado a antiga versão latina. Ele nasceu em 342 em Croácia, e morreu em 420 depois de Cristo em Belém. Devido à popularidade e difusão que alcançou em tempos de Gregório Magno, 604 depois de Cristo, a Vulgata recebeu o nome de latim vulgus, pueblo, es decir, versão del pueblo, versão popular, versão corriente, onde todos pudieran ler e conhecer. Durante 1000 anos, a Vulgata foi a Bíblia de quase toda a Europa e também a base inumerável de traduções de outras línguas. Foi decretada Bíblia oficial da Igreja Romana em o Concílio de Trento, quarta sessão, el 8 de abril de 1546. Decreto que não se cumpriu até 1592. Com a publicação de uma nova edição de la Vulgata por el Papa Clemente VIII. Amém? Exercícios. Associe a coluna A com a B. La versão de Áquila, la B, la Vulgata, C, la versão Pesito, D, hebreu, E, latino, F, la Septuaginta. Desde sua língua original, a Septuaginta foi a primeira tradução completa do Antigo Testamento. Desde sua língua original, a Septuaginta foi a primeira tradução completa do Antigo Testamento. Letra D, hebreu. A tradução mais antiga da Bíblia hebrea la Septuaginta, letra F. Tradução puramente literal contém solo o Antigo Testamento. Áquila, versão de Áquila. Hecho diretamente del hebreu por la Iglesia Siríaca de Edessa. Pesito, letra C. Língua introduzida à medida que o Império Romano levava a cabo suas conquistas. El latim, letra E. O primeiro livro impresso traz a invenção da imprenta em
Mangúcia, Alemanha. La Vulgata. Passamos ao texto 3. Não escutei. Texto 3. Outras versões orientales e ocidentales. Algumas dessas versões orientales mais famosas da Bíblia são: número 1, las versões egípcias e coptas. Existem 3 versões de primeira ordem, se hicieron hasta el año 500 después de Cristo. 2, el etíope, realizada em el año 330 después de Cristo. Abarca ambos testamentos e se basa em los 70, Septuaginta. La gótica, realizada em 350 después de Cristo, a partir de ambos testamentos, também basada em los 70. Armênia, realizada em el siglo V, basada em los 70. El georgiano, fabricado em el siglo V e elaborado a partir de cópias procedentes de Armênia. Eslava, elaborado em el siglo IX sobre la base de los 70. Los eslavos orientales e meridionales aún la utilizam e incluem ambos testamentos. Foi elaborada por 2 hermanos tessalonicenses em missão à Bulgária e Moravia, Ciro e Metódio. Además dessas versões orientales, existem outras versões árabes, pero tem pouca importância para a crítica textual. Por quê? Porque o mundo árabe está todo tomado por los islamistas. Então, temos a Bíblia em árabe, que é a Bíblia Vandit. Existe a Bíblia. Há cristianos árabes que têm acesso a esta escritura, muito poucos, pero há. E não temos uma vasta explicação a respeito destas traduções, pero todas elas foram traduzidas a partir da Vulgata, da Septuaginta e de los coptos, que são de los egiptos. Versões europeias. Tras o intervalo de 300 anos, em el siglo XII, começaram as traduções à la língua de Europa, como o italiano, 1432, o francês, 1487, o alemão, 1534, o sueco, 1541, o danês, 1550, o neerlandês, 1560, o espanhol, 1602. O espanhol de 1602 foi uma versão partida do hebreu e do grego para os protestantes, é a Reina Valera. O finês, 1642, e o castelhano, 1681, que é a partir da Vulgata Latina, que é uma tradução de los católicos. E a tradução em português. Lá em português, este curso ministrado também em português, há uma explicação muito vasta a respeito das traduções em português. Pero como estamos em Espanha, vamos quedar solamente por aqui. Amém? Em la atualidade, a Bíblia se traduz não só a todas as línguas da Europa, sino também em los principais idiomas do mundo, como já falamos em el início. São mais de 736 idiomas traduzidos da Bíblia inteira, sem falar o Novo Testamento, os Salmos
y muchos otros. Es un trabajo muy arduo que tiene todos los días personas dispuestas a trabajar, a ir para lugares lejos, a países, a sitios muy distantes para aprender el dialecto, aprender el idioma de este lugar para poder traducir la Biblia. El lead de Jesús não é solamente salir hablando e predicando, el lead de Jesús também é traduzir a Bíblia. Essas pessoas se vão a sítios muito complicados, muito difíceis, muito peligrosos para aprender o idioma. Depois que aprende o idioma, traduz toda a Bíblia para essas pessoas, para que todos sepam que Cristo é Senhor. Amém? Em muitos de los países anteriormente mencionados, existiam traduções de las leituras em uma fecha muito anterior, pero solo parte de ellas e com escassa difusão. La Vulgata era a base de la maioria de las traduções. La Septuaginta foi quedando para trás e a Vulgata se tornou a versão mais fiável da Bíblia. De las versões europeias, destacamos solo dos por sua penetração e influência. Versão inglesa foi a Bíblia la que formou a mentalidade do povo inglês e estabeleceu a serenidade nacional em el pueblo inglês. Tiene uma grande estima por la Bíblia. La consideram el pilar de su pueblo. Quando cierto imperador chino perguntou a la reina, ¿qué ha hecho que su nación sea tan importante en todos los tiempos? Tomando una Biblia en sus manos, la reina contestó, este libro. O sea, ellos tuvieron la Biblia como algo más importante para sus vidas. Infelizmente, hoy muchos países, el mío mismo, quitaron la Biblia de las escuelas y hoy están levando las Biblias para las cárceles. Porque dejaron de enseñar lo que de verdad puede cambiar la vida del hombre por cuestiones ideológicas y hoy hay una gran necesidad de ir a cárcel, ir a sitios marginalizados para llevar cópias de la Biblia. Tenemos muchas cópias del Nuevo Testamento, incluso hechas especialmente para entrar en las cárceles, solamente el Nuevo Testamento. Inglaterra foi a primeira nação a ter em língua popular. Hubo 13 versões principais em inglês que abarcaram Inglaterra e Estados Unidos, realizada entre 1380 e 1978. A primeira, em 1380, foi realizada por John Wycliffe. Um grande erudito e estudioso das Escrituras, decidiu traduzir toda a Bíblia em inglês. Este homem, ele disse uma frase muito conhecida dele. Ele disse assim: Cristo e seus apóstolos levaram o caminho de la vida em seu idioma. ¿Por que nós não vamos a explicar a nosso pueblo o caminho de la vida em nosso idioma? Então, ele tinha esta visão que para acercar a uma pessoa, tu tienes que saber como ela habla. Se chegamos aqui e não temos interesse em aprender o espanhol, digo por los que não são de aqui, se não temos interesse em aprender, a gente pensa que não temos interesse em eles. Se a gente vai a Brasil e aí chega e quer seguir falando seu idioma, eu vou pensar que a pessoa não está respeitando o sítio de onde ele está. E assim foi o pensamento de John, que a partir de aí começou a traduzir a Bíblia. E que passou? Não tive persecução, não ha tenido problema, pero depois de sua morte começou uma persecução. E que fizeram?
cogieron su cuerpo, le quemaron y le jogaron las cenizas en el río como demostración de repudio y de desprezo por esta persona. En vida estava todo bem, mientras estava escondido, nadie sabia lo que estava passando, não tinha problema, pero depois hubo esta falta de consideração, não sei, persecução com a vida de John e passou todo isso com ele. Em ordem, o segundo tradutor inglês foi Tyndale. Bueno, se não digo o nome correto, perdona aí, porque meu inglês é meio complicado. Estudou em Cambridge e Oxford. Tinha um profundo conhecimento del griego e de outras línguas bíblicas. A primeira Bíblia impressa em inglês foi a de Tyndale. Este siervo de Deus se enfrentou a tal persecução em Inglaterra que se viu obrigado a trasladar-se à Europa continental para continuar seu trabalho. Lo que John não tuvo em vida, Tyndale agora estava tendo. ¿Por quê? Porque agora a gente já conhecia um pouco da palavra. Publicou o Novo Testamento em Worms, na Alemanha, em 1525. Devido à persecução, houve que introduzir cópias de contrabando à Inglaterra. Imagínate, a Bíblia sendo contrabandeada para entrar em um país porque estava proibida. Tyndale foi assassinado antes de terminar de traduzir o Antigo Testamento. Foi estrangulado e logo queimado em outubro de 1536 por los católicos romanos de Amberes. A influência de sua monumental obra chega hasta nossos dias e aquela famosa versão autorizada que se utiliza hoje em dia é praticamente uma revisão de la suya. Las 4 versões inglesas principais são a versão autorizada de King James Version. 6 meses depois que Jacobo aceder ao trono da Inglaterra, em 1603, presidiu uma conferência religiosa em Hampton, em 1604. O propósito da conferência era considerar as queixas de los puritanos contra los anglicanos. O que passou aqui? Los puritanos queriam uma reforma radical. Eles queriam que nada del catolicismo se quedara en la reforma. Y los anglicanos también querían la reforma, pero querían quedar con algunas cosas. Quedaram com os bispos, quedaram com os padres, com algumas tradições de la maneira de hacer el culto. Solamente quitaram a autoridade del Papa sobre a igreja anglicana. Então, tinha esses dois rivais para esta reunião, os puritanos que queriam nada de catolicismo e os anglicanos que pensavam que a reforma não poderia ser tão radical. Aí houve esta conferência e o nombramento de 54 teólogos para preparar a nova versão. Pero solo 41 participaram no trabalho. Se publicou em 1611. Hasta hoje sigue sendo a Bíblia favorita do mundo anglo-saxão. E ha ocupado o primeiro posto nas demais versões inglesas durante siglos. A versão inglesa revisada é uma revisão da versão autorizada e foi redactada por um grupo de eruditos ingleses e estadunidenses. Em el Novo Testamento se publicou em 1881 e o Antigo 1885. Tem uma grande ventaja sobre as Bíblias anteriores. Utilizou manuscritos a los que os teólogos de la versão autorizada não tiveram acesso. Em sua elaboração participaram homens famosos como Sykes, Drive, Angus,
Lightfoot, Mesco e outros doutores da Bíblia. Esta é a versão inglesa revisada, uma revisão da King James, pero agora com mais conteúdos para fazer uma tradução mais forte, melhor. E aí temos a Estandar Americana. A Estandar Americana é uma versão que se refere aos membros norte-americanos do comitê que preparou a versão revisada de 1881 e 1885. Se publicou em 1900, o Novo Testamento, 1901, o Antigo Testamento. A revisão Estandar revisada é a mais nova. É uma versão que não é uma revisão. Esta versão, preparada pelos Estados Unidos, os primeiros passos hacia uma grande obra que se deram em 1929, que se nombrou o Corpo de Tradutores Teológicos Maestros Reconhecidos de Competência. Essa tradução foi muito comentada e esperada, porque tinha muitos homens importantes, inteligentes e muito mais material para hacerla. Pero o que passou com esta versão? Quedou muito formal. É uma Bíblia para um teólogo, ou para um pastor, ou para uma pessoa que vai dar cursos, que vai estudar muito, que pueda entender. Não foi uma Bíblia que eu pueda correr com minha pouca sabedoria e ler e entender. E também haviam palavras que alguns desses teólogos, a eles não les gostaram, porque em algumas partes desta versão dizia assim, las vírgenes, e eles puseram las jóvenes. Então, para estes teólogos, esses estudiosos, eles diziam que havia uma grande diferença entre ser jovem e ser virgem. Então, esta Bíblia se quedou muito trabalho, pero pouco reconhecimento, porque houve uns erros que não foram aceitos por os teólogos e por la gente comum. Muitas coisas não se entendia porque a forma que traduziram era muito rebuscada, muito forte, tinha que ter um dicionário, alguma coisa muito forte para muito trabalhada para poder entender esta Bíblia. As 4 versões mais recentes produzidas em inglês são New English Bible, 1970, Good News Bible, 1976, Jerusalém Bible, 1966, New International Version, 1978. Versão alemã, Lutero la preparou traduzindo de los originales. La terminou em 1534, anteriormente havia existido outra versão derivada de la Vulgata, com tradução literal. Em el siglo XIV, Lutero llegou a cabo o trabalho em plena reforma. Que reforma? La Reforma Protestante. Publicado a versão em 1522. Essa versão, de inestimável valor para o movimento da Reforma, estava tão bem elaborada que serviu de base para o alemão literário. Em Alemanha, a Bíblia se considera o princípio da literatura alemã. Quão importante foi considerada a Bíblia para os alemães. Ou seja, donde chega a palavra de Deus, há cambios. E esta é a palavra que nós estamos aqui para aprender dia tras dia. Amém? Exercício. Versão realizada em el ciclo 5. Esta de aqui está um pouco, não? A ver, vamos a ver.
El ciclo quinto, basado en los 70, contiene ambos testamentos y fue preparada por 2 misioneros. Sería la eslava si el siglo no estuviera mal. Entonces, esta de ahí, vamos poner aí um siglo, arregla esse siglo aí e ponemos la eslava, que é o que mais se acerca. La primera nación que tuvo la Biblia en la lengua popular fue la Inglaterra. El segundo tradutor de la Biblia en inglés perseguido en Inglaterra se llamaba Tyndale. La versión alemana de la Biblia se terminó en 1534. Su traductor fue Então, terminou em 1534. Lutero. Amém?